Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, seu podcast quinzenal. Talvez atrasou um pouquinho, mas é o podcast quinzenal que a gente debate sobre filmes, talvez futuramente sobre algo mais, né? Sobre séries, mas a gente procura debater aí sobre a sétima arte, debater sobre filmes. E a ideia do Clube do Filme é bacana por causa do seguinte: todo episódio tem uma indicação de alguém diferente aqui no final. Então a gente sai um pouquinho aí da nossa zona de conforto, a gente sai um pouquinho, às vezes vai ver um gênero de filme que a gente nunca iria assistir, a gente vê aqui com o Clube do Filme, a gente convida você, nosso amigo ouvinte, a participar também dessa experiência, né? De poder acompanhar o Clube do Filme periodicamente e experimentar filmes diferentes. Eu, Michel Martins, hoje aqui no Clube do Filme, comigo também, Alan. Ele, o rapazinho que vai indicar um filme, sou eu. E Gabriele Welter. Não, olha o Alan, vou começar reclamando já. O cara já tá dando spoiler lá do final, falando que ele vai indicar. Tá ansioso, Alan? Nasceu de 7 meses? Eu tô aqui. E assim a gente vai iniciando mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Pro episódio de hoje, iniciando o Clube do Filme, nós vamos falar sobre o filme O Lagosta. Já dando uma curiosidade aqui, no Brasil, né, ficou O Lagosta, e em Portugal, nossos irmãos, né, portugueses, ficou A Lagosta. Então já tem uma diferença aí no título, né? The Lobster, como título original. Essa aqui é uma coprodução de diversos países, filme dirigido por Yorgos Lanthimos, filme de 2015. Como eu que fiz a indicação no nosso último episódio, eu já vou aqui lendo a sinopse para você, nosso amigo ouvinte. Em um futuro próximo, uma lei ela proíbe que as pessoas fiquem solteiras, isso mesmo. Qualquer homem ou mulher que não estiver em um relacionamento é imediatamente preso e enviado a um hotel, um lugar onde terá 45 dias para encontrar um parceiro. Caso não encontre ninguém, essas pessoas elas são transformadas no animal de sua preferência e soltas aí no meio da floresta, ganhando aí uma segunda chance, como eles mesmos dizem no filme. Vale lembrar também para você, nosso amigo ouvinte, que esse episódio vai conter spoilers sobre o filme O Lagosta, né? Então, se você não quer tomar spoilers, salva esse podcast, esse episódio nos seus favoritos, vai lá, assiste o filme O Lagosta e depois volta aqui com a gente pra gente debater e ver as nossas percepções gerais sobre o filme O Lagosta. Se você não tem problema nenhum, vem com a gente que a gente vai falar agora sobre o filme O Lagosta. Bom, vamos lá, eu posso começar deixando uma pergunta no ar aqui, inclusive porque eu não tive certeza, né, do que aconteceu, mas o filme ele já começa com uma mulher, né? Ela vai dirigindo por uma autoestrada aí e ela chega num campo, ela estaciona o carro aí na beira da estrada, desce com uma arma na mão e atira, dá 2, 3 tiros num jegue lá, num jumentinho e mata. Aí beleza, assim o filme começa. A gente vai discorrer sobre ele, mas a pergunta que fica para vocês aí, o desafio é de descobrir o que será que aconteceu? Por que essa cena ela é inicial do filme? Alguém sabe? Eu acho que é pra justamente causar aí uma confusão mental na gente, né? Como a gente não tá habituado com esse universo que é proposto, quando a gente inicia o filme, geralmente a gente não tem, né, nenhuma... Nesse filme, pelo menos, não tem nenhuma explicação prévia de como funciona o mundo. Então ele já te deixa naquela... Caramba! A mulher foi dar um tiro ali no burrinho? Por quê? Eu acho que assim, é pra causar. Poucas vezes uma cena inicial de um filme me marcou tanto como essa. Passei o filme inteiro tentando decifrar o que aconteceu, né? E até agora eu não sei. Eu lembro, essa é a segunda vez que eu assisto esse filme, eu já tinha assistido anteriormente. E eu lembro que a sensação assim foi a mesma. Quando começa aquele filme, né, aquele ar meio melancólico, aqueles tons frios, né? A gente vai falar um pouco de fotografia, mas a mulher sai do carro, mata o burro, você fica o filme inteiro, essa mesma sensação do Alan. Chega o fim do filme, eu volto de novo no início para ver quem era a mulher
que matou o burro, e eu continuo sem saber quem é o burro, quem é a mulher, o que eles estão fazendo nessa história, meio parece sem sentido. Ele realmente chama muita atenção. Claro que depois, no decorrer do filme, tem uma explicação sobre o burro, o jumento, enfim, que é um castigo, na verdade, né? As pessoas que desobedecem às regras lá do hotel, eles são transformados num burro, no animal que ninguém quer ser. E aí tem um momento lá que o protagonista corre esse risco, mas ele acaba se safando. Então, realmente, é uma cena bem provocativa, provocadora, mas eu não tenho respostas, Alan. Não sei o que é que o jumento estava fazendo lá, a não ser chamar a nossa atenção, né? Essa mulher que desce do carro e mata. Tamo junto, né, Gabi? Tamo junto. Inclusive, tem mais cenas ali que eu não entendo, né? E aí, quem sabe, a gente vai achar uma solução, um desfecho. Talvez não seja, né, para ser entendido mesmo, seja só... Pois é. Causar. Mas é um filme bem... Michel, você que indicou, né? Foi você, Michel? Sim. Tá, você que indicou, um filme muito intrigante. Eu não conhecia nem o diretor, mas eu depois pesquisando eu vi que ele tem outras produções, inclusive no mesmo perfil, assim, né? Mas é um filme que mostra uma dicotomia ou um paradoxo. Me lembrei até de um colega nosso de faculdade, né, Gabi, o Ricardo, falava muito em paradoxo da convivência e das relações sociais, especialmente homem e mulher, né, mas enfim, relações amorosas, onde uma parte da sociedade ela te cobra para que você tenha um par, forme um par, e uma parte da sociedade hoje em dia te cobra para que você viva a sua vida, viva solteiro, busque seus sonhos, conquiste o que você almeja, né? Vá em busca da sua carreira profissional, sem abrir mão, né? Dos seus sonhos. E o filme mostra isso, primeiro, do lado de quem é obrigado a ter um par, né? E depois, lá do meio para frente, tem uma sociedade paralela onde você é obrigado a ser solteiro, com regras tão rígidas quanto, né? E, claro, a gente não tem muito detalhe dos critérios de escolha para que você vá para o hotel e permaneça 45 dias lá buscando um par, né? Mas da nossa personagem principal ali, ele, pelo que eu entendi, a mulher dele faleceu, então ele teria que encontrar outra pessoa, né? Só corrigindo, Alan. A mulher dele se separou dele. Separou dele. Isso. O que faleceu foi o cara o manco. Ah, tá. Aquele verdade. cara que era manco, lá é dito que a mulher dele faleceu e ele foi parar ali também. Mas do nosso personagem principal, o David, ela se separou dele, se desentenderam, enfim. Mas é que logo depois dessa cena do burro, do jumento que é morto com um tiro, tem o crédito do filme, né? E depois começa... Isso confunde porque a mulher não aparece em nenhum momento, a ex-mulher. Eu até fico me perguntando se a mulher que matou o burro é a ex-mulher do David, porque ela não aparece, a figura dela não aparece em nenhum momento. Só aparece ele, cabisbaixo, assim, a cara da derrota. E, assim, questionando, mas ao mesmo tempo, tipo, né, só aceitando que, ok, ela deu um pé nele e ele tem que ir para esse hotel. Porque, na verdade, nessa sociedade, é proibido você andar sozinho. Tem cenas depois lá no shopping, eles saem para passear, né, os loners, os sozinhos. Tem fiscalização, tem policiais, enfim, seguranças fiscalizando se a pessoa está andando sozinha por lá, se está sem companheiro. Então, a minha outra pergunta que fica no ar é: e a mulher? Foi para onde, né? A mulher que pediu o divórcio. Ela... Pois é.
não fala, né? E outra coisa que não fica claro é a partir de que idade, por exemplo, você é obrigado a formar um par, né? Porque as pessoas nascem, se tornam crianças, jovens, né? E aí chegam à fase adulta e aí não tem um critério de quanto tempo você tem para encontrar o seu par. Mas enfim, isso não é tão importante no filme. Eu acho que não faz tanta falta também, né? O mais importante é você ver como regras dos dois lados, né? De quem é obrigado a ser um casal e de quem é obrigado a se manter solteiro, confrontam os valores e os desejos do ser humano, né? Como indivíduo. E vamos pegar então essa cena inicial já. Vamos debater um pouquinho mais sobre ela, né? Uma escolha da direção aí, o diretor que é o Yorgos Lanthimos, um diretor grego, ele que nesse filme ele fez parte da produção, ele foi atrás para realizar, para fazer esse projeto ir para frente mesmo. Ele fez parte aí também do roteiro, né? Junto com um parceiro dele, o outro grego também, o Efthimis Philippou, que já fez também alguns outros trabalhos com ele, e Yorgos Lanthimos, que é diretor também de outros filmes mais recentes que até são bem famosos. Um filme estava no Oscar, inclusive, que é A Favorita, né? O Sacrifício do Cervo Sagrado, Alpes e O Lagosta são os filmes, acho que de maior renome que ele fez de 2011 para cá, né? Até aí 2018, que é A Favorita. E essa cena inicial aí, já que a gente debateu um pouquinho sobre ela, complementando com tudo que foi dito, eu acho que ela serve para mostrar como que esse mundo funciona, né? Em outros momentos também, né? Coisas vão acontecendo, até como foi citado aquele personagem que é manco, ele explica o porquê que ele é manco, que a mãe dele ficou solteira e ela não conseguiu, ela acabou virando uma loba, e ele sempre ia visitar no zoológico, mas ele não sabia mais quem era a mãe dele. Até que um dia ele decidiu entrar lá dentro do covil dos lobos, né, no zoológico, e acabou sendo atacado. E ele fala, teve 2 lobos que não me atacaram, acho que um deles era minha mãe. Então essa cena, ela é muito questionável. Mesmo depois de terminar o filme, ela é muito questionável, assim, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Aparentemente uma pessoa rancorosa, né, com aquele cara que acabou virando aí um burro, né? Ela foi lá e quis descontar a raiva até na segunda vida que o vivente iria ter, né? Ela não quis deixar barato. Mas agora o porquê disso, eu acho que fica bem subjetivo a qualquer interpretação que a gente possa ter, né? Talvez, assim, viajando agora na maionese, ela poderia até ser casada com esse cara, se separaram, ela teve uma mágoa, foi lá e descontou depois, né? Mas ela serve muito pra mostrar o quão natural é. Até que o nosso personagem aí, o David, ele tem um cão, né? Que é o irmão dele. Então é natural viver com esses animais que já foram uma pessoa. E essa cena ela é boa pra isso. Ela consegue nos cativar logo no início do filme. É uma escolha muito sábia aí do Yorgos Lanthimos na direção de como pegar um gancho logo no comecinho e prender a nossa atenção para esse mundo um tanto quanto diferente. E por falar em escolha, né, você tem 45 dias dentro do hotel para achar um par, e já na sua entrada você tem que escolher que animal você quer se tornar caso não encontre o par, né? E daí que vem o filme, o nome do filme é O Lagosta, porque o David, que é nosso personagem principal aí, que é o único que tem nome, né? Os demais acho que não tem nome, são todos adjetivados ou com pseudônimos, né? Então é o homem que manca, o senhor lá da língua presa, a mulher sem coração, né? Então o David escolhe ser uma lagosta, e os critérios aí para ele ser uma lagosta são muito interessantes. Alguém anotou aí? Senão eu posso fazer a leitura. Eu anotei, mas fique à vontade. Então vamos lá, né? Curiosidade aí, momento curiosidade. Nem eu sabia, mas uma lagosta vive aproximadamente 100 anos ou mais, né, em média. E até o fim da sua vida ela é fértil, né? Ela tem fertilidade para se reproduzir e possui sangue azul, né? Que carrega aí um sinônimo de nobreza. Aliás,
Alguém sabe por que o sangue azul é sinônimo de nobreza? Eu não sei, pode trazer essa curiosidade pra nós aí, do porquê do sangue azul. Bom, o que acontecia, né? Quando os espanhóis que tinham vamos dizer assim, uma capacidade explorativa, né, com caravelas e tal, muito mais à frente das outras nações, começaram a explorar alguns países, começaram a perceber que alguns de seus tripulantes que permaneciam nessas terras conquistadas começavam a se envolver com os nativos, né, e desse envolvimento nascer filhos, né, e esses filhos, obviamente, com um tom de pele mais escuro. E aí, quando essas pessoas quando a nobreza se encontrava com essas pessoas, eles achavam um pouco estranho e tinham orgulho de dizer que, ao olhar para a pele deles, né, as veias assim pareciam azuladas. Então eles diziam: ainda bem que nós, os nobres, ainda temos sangue azul, né? Porque quanto mais escura a pele, menos a cor do sangue você vê. Então, quem tem a pele bem branquinha dá um aspecto azulado, cada veia, né, transparecendo pela pele. É daí que vem. Super racista. Exatamente, né? Já começa ali uma, vamos dizer, como é que se chamava lá, um apartheid, né? Uma segregação, uma distinção. Sendo que, curiosidade aleatória, né? Mas, por acaso, eu ouvi na semana passada uma entrevista que falavam sobre isso, sendo que os povos originários, né, o ser humano se originou lá no norte do continente africano e foi subindo, e aí foi perdendo capacidade de produzir a melanina, e por isso pigmento, que foi ficando o pigmento, e aí por isso que quanto mais, por quê? Porque tem menos sol, né, e conforme faz parte digamos, dessa evolução do homem, mas é porque tem tudo a ver com a produção de vitamina D e melanina, enfim. Ou seja, na origem todo mundo vai ter um pouquinho, se fizer o teste do DNA lá, todo mundo vai ter um pouquinho de sangue E é uma forma de se defender de predadores, né? Então, quanto mais ao norte, mais neve deveria ter, muito mais neve do que se tem hoje, né? Então, era uma camuflagem natural. Uhum. Voltando para o filme. Isso, voltando para o filme, explicando o nome, né, a origem do nome O Lagosta, porque ele escolheu isso, então estão aí os critérios. Mas o fato é que tem outros animais interessantes ali que se pode perceber, né? Claro, tem o burro, que é o da primeira cena, tem o cachorro, que é do irmão do David, né? Mas outros animais acho que também aparecem de forma curiosa ali, né? Alguém lembra de um? Eu lembro, tem a moça, aquela moça que se orgulhava muito dos seus cabelos, seus lindos cabelos, ela acabou virando um pônei, né? Pra esbanjar aí a sua crina, mesmo depois de ter falhado em conseguir um par. Essa também é uma curiosa coisa que tem aí sobre os animais. Outra coisa que tem também, que é falado ali, é do cara que tinha a língua presa, né? Ele escolheu ser um papagaio para continuar falando, e ele é, inclusive, esculachado por causa disso, né? Os caras falam: cara, tu já tem problema de dicção, tu vai querer ser um papagaio pra ser um papagaio com problema de dicção? Você tá de sacanagem também, né? Então, esses são os mais marcantes que eu lembro, tirando, claro, o lagosta, o cão e o burro do começo. E a Rainha Elizabeth lá, a Olivia Colman, que para mim ficou muito marcada como a Rainha Elizabeth da série The Crown, ela até fala no momento que ele escolhe ser uma lagosta, né, se transformar em lagosta, ela fala, interessante, ela gosta dos argumentos dele, e meio que elogia, assim, que ele fugiu do mais óbvio, que é o cachorro. Ela ainda fala, né, ela faz uma piadinha por isso que esse mundo tá tão cheio de cachorros,
que são porque as pessoas escolhem o cachorro, que é muito óbvio. Mas tem uma parte de questão de animal que também chama muita atenção, que é o momento em que eles começa a aparecer os loners, né? Que eles estão lá na selva e que as pessoas vão caçar os outros lá para ganhar mais dias no hotel. E várias vezes ficam circulando animais por lá. Então passam, sei lá, se era um camelo, um dromedário, passam, assim, os animais mais exóticos possíveis. É tipo uma lhama, parece uma lhama, bem estranho. Exato, e aí assim, no meio de uma floresta super úmida, assim, quase que parece não fazer sentido alguns animais que estão lá. Além, é claro, do coelho, lebre, enfim, que depois o cara caça lá para conquistar a mulher da míope, né? Short-sighted. Enfim, mas os animais, eles são nessa convivência, assim, com os humanos, especialmente os loners, né? Lá na floresta. E embora o filme demonstre o lado o posicionamento de quem acredita que viver solteiro é muito melhor, né? A maior parte do tempo, a maior parte do filme é mostrado o lado de que é melhor viver em casal, em dupla, né? Então, e ele vai dando demonstrações disso, né? Mostrando que viver sozinho é difícil. Tem aquela cena lá que se a mulher não estiver acompanhada, ela tem mais chance de ser violentada, né? Quando você entra o primeiro dia ou os primeiros dias, eles amarram a sua mão nas costas, né? Para você ter aquela sensação de que com uma mão, né? É muito mais difícil. Então, se tiver duas mãos fazendo as coisas, é muito melhor. Duas mãos no sentido de duas pessoas, né? Então, eles vão demonstrando razões pelas quais você deveria viver em dupla. E uma das cenas que chama muito a atenção, né, dessa situação é aquela parte que eles encenam no palco, né? Eles fazem algumas palestras, eu acredito que semanais ali para quem vive no hotel. Apresentação da moça lá que se ela caminhar sozinha na rua, ela tem mais chance de ser violentada. Isso nos faz lembrar de que hoje já não é muito assim, mas existe. Mas houve uma época em que esse era o verdadeiro ponto de vista que se tinha da sociedade, né? Então as mulheres não podiam andar sozinhas, elas tinham que estar acompanhadas, né? E de preferência por homens. Bem interessante aquela cena, mas um pouco forte, eu achei. Na verdade, o filme inteiro, assim, a sensação que eu tenho é que ele é um filme, né? A gente vai falar nas conclusões, provavelmente vou ficar repetitiva aqui, mas é um filme sobre as relações humanas, né? E ele joga, né, com essa liberdade artística, digamos assim, ele joga uma tinta bem forte nisso. Então chega a ser bizarra a forma com que eles ensinam, provam, demonstram, orientam e tentam provar com o extremo controle de tudo, o quanto a visão deles de que é preciso viver em casais. E aí tem, né, fazendo um adendo, existe a opção de ser um casal heterossexual ou homossexual, mas você não pode navegar entre um e outro, né, é um ou outro. Então ele trata com muito sarcasmo, com umas cenas, assim, ridículas, né, se eu posso dizer, ridículas, não que o filme seja ridículo, mas é bizarro mesmo, né? Ou no momento que todos os dias a camareira vai lá no quarto para excitar o homem, mas ele não pode se masturbar, por exemplo. Ele precisa aguentar os seus impulsos e se manter sendo um homem que deseja ter uma mulher, mas ele não pode ser autossuficiente. Que aí tem a outra cena que é super forte, que é do cara lá, do que tem a língua presa, que ele foi flagrado se masturbando
enfiam a mão dele na torradeira, queimam a mão dele. Então, assim... E aí, por outro lado, quando ele foge, né, já avançando um pouquinho no filme, quando ele vai lá para o grupo dos desertores, né, que enfim, na versão que eu assisti chamava de loners, né, dos sozinhos, é tão ditatorial quanto, né, porque são regras, controle, regras, você tem que seguir aquele padrão. Então, aqui todo mundo é sozinho, não pode, tipo, é a contestação, porque o outro mundo é errado, o mundo de casais é errado, mas o certo é ser sozinho. Então ele navega para um outro extremo, com situações também bizarras, do tipo, dançar sozinho, mas não pode dançar com outra pessoa, não pode se relacionar com outra pessoa, cavar a própria cova, porque ninguém vai fazer isso por ele, né? Ninguém vai cavar a cova onde ele vai ser enterrado caso ele morrer. Então, é bizarro mesmo, assim, ele é um filme bem provocador, né, desse cinema mais alternativo, talvez, não lembro mais o termo que a gente pode usar, mas ele tem bem essa pegada. Gabi, e é interessante que o roteiro e a direção, né, eles nos propõem justamente com diversos detalhes, pequenos detalhes, e o Yorgos Lanthimos ele faz muito bem isso, com diversos detalhes para mostrar que essa sociedade, esse mundo, esse universo que ele criou aí do filme O Lagosta, ele é um universo muito direto, né? Todos os personagens, eles têm umas ações totalmente robóticas, né? Porque eles são diretos ao ponto, eles são sempre pragmáticos para as suas ações, para os seus problemas, e você tem que tomar um lado, né? Ou você é solteiro, ou você é casado. Daí já no início tem o personagem do David, ele tem um dilema, né? Ele tem quando ele está se inscrevendo lá no hotel, se ele é heterossexual ou homossexual, que ele fala, eu já tive uma vez uma relação homoafetiva, né? Ele fala, posso colocar a opção bissexual? Daí a mulher fala, a moça lá, da recepção, né, da inscrição, sei lá, ela fala, não, ou é um ou é outro, a gente não tem mais essa opção. Depois, na hora que ele vai pegar o calçado dele, também acontece a mesma coisa, que é engraçado, que chama atenção, né? Ele quer mostrar que você tem que tomar um lado, não tem meio termo. Qual que é o teu calçado? É 44 ou 45? Ele fala 44,5. Não, ou é um ou é outro, não tem meio termo. Então o tempo é interessante. De casamento também, tudo tem que ser números inteiros, completos. Sim, porque ele quer mostrar que essa sociedade, nesse universo, você tem que tomar um partido, você não pode ficar em cima do muro, para nenhum assunto. Até os assuntos mais banais, né? Até os assuntos mais banais, você não pode ficar em cima do muro. Controle e exatidão sobre tudo. Então é interessante, é uma sacada muito boa do roteiro, colocar esses pequenos detalhes que vão aumentando e escalando cada vez mais conforme a trama ela vai seguindo, né? É muito interessante. E avançando um pouco mais no filme, né? A gente pode se perguntar, tá, mas e aí os casais conseguem ser formados lá dentro, né? Se formam casais dentro desse hotel, ou todo mundo vira animal, né? Sim, eles se formam. Tem o exemplo lá do rapaz que mancava, era casado com uma mulher que também mancava, e aí ele se interessa por uma moça que tem sangramentos frequentes no nariz. E para que ele crie um elo de ligação, ele começa a fazer o nariz dele sangrar propositalmente, dando narigada na mesa, dando soco no próprio nariz, né? Para que ela se sinta atraída por ele, e no final das contas eles são formados um casal e podem sair do hotel e viver na cidade. E eu anotei uma coisa interessante que a chefona do hotel lá diz, né, que eles vão ser monitorados o tempo inteiro, e ela diz o seguinte: se acontecer qualquer problema, né, alguma coisa que o próprio casal não conseguir resolver entre si, que precisar de ajuda de outras pessoas, ou até mesmo da direção do hotel ali, eles vão arrumar crianças, vão enviar crianças para o casal, e o casal vai ter que conviver com crianças. E a mulher diz que geralmente ajuda, e ajuda muito. E então dá um corte de tempo, e lá na frente aparece o casal
o cara ainda tá mentindo para ela que ele sangra o nariz, e tem, claro, uma criança. Achei muito massa e muito engraçado essa parte aí. O que vocês acharam? É interessante, tá aí o papel das crianças, né, que foi questionado antes, né, tem uma idade mínima aí, talvez tenha aí até a sua maioridade, e antes disso, as crianças são essa bucha de canhão, né, o trabalho delas é fazer os casais se conciliarem aí com os problemas que eles estão tendo ali nos hotéis, né, deve ter mais hotéis, deve ter mais locais como esse que acontece a história, esse é apenas um, né. A mensagem que ficou para mim é assim, ó. Tá, se vocês acham que os problemas que vocês têm entre vocês dois são difíceis, então vou mandar a criança para vocês verem que dá para piorar, né? Então, se liga. Eu também tinha... eu ri nessa hora, porque... E é engraçado, porque eles não... Eu dei risada em vários momentos, tipo... Porque ele tem um humor ácido, o filme, mas ele não é um filme muito longe de ser engraçado, né? Ele é super sério. E a gerente do hotel fala com toda aquela seriedade dela que se der qualquer problema, eles mandam crianças, né? Mandam filhos, porque isso geralmente costuma ajudar, ou seja... os pais ficam tão focados em resolver o problema dos filhos, né? Ou focar nessa questão que aí esquecem de brigar entre eles, né? Não dá nem tempo. Por isso que depois que os filhos crescem e vão embora, muitos casais entram em crise, né? Síndrome do ninho vazio, porque passam a vida vivendo para as crianças. E é realmente isso, é uma boa distração da vida de casal, né? Outra coisa que chama atenção, acho que de vocês também, tá? É a uniformidade das relações, do humor das pessoas, né? Elas não têm momentos de tristeza ou momentos de euforia, elas são sempre muito neutras, meio robotizadas, a forma de falar, tom de voz, o jeito de andar, a forma de olhar, né? Eu acho que, claro, isso é proposital para sugerir que você está sob o controle total, né? Então você tem muitas regras para seguir, mas eu achei um pouco, vamos dizer assim, juntamente com a fotografia, tons sombrios, né, muito contraste, sombras marcadas, sem saturação de cor, né, achei um filme assim bem, qual que seria a palavra? Não vou dizer depressivo, mas um filme que não empolga, né, ele é um melancólico, um filme que não empolga, ele é curioso, é intrigante, é interessante, mas ele não empolga, né, então você não fica querendo que aquele filme, querendo saber o que vai acontecer na próxima cena, tu simplesmente entra na vibe do filme, tu quase entra em Nárnia, né, tu fica, como é que dizia o professor Abelli lá, Gabi, catatônico. E eu acho que tudo isso daí conversa entre si, né? Tanto a fotografia, essas atuações robotizadas, os uniformes, né? As roupas padronizadas, essa falta de saturação, tudo isso que o Alan falou, acho que tudo isso vai se conversando junto com aquela trilha, geralmente músicas mais clássicas, constantes, né? Que é aquela coisa mais estruturada, mais estudada, nada de improviso, né, como um blues, não tem, né, é tudo estruturado certinho pra fazer essa junção e nos mostrar esse mundo que você tem que tomar as decisões e que você tem uma vida robotizada, né, você toma os lados, você segue o que é pra seguir, você não se exalta em suas emoções, né, todos os personagens são frios, né, apesar aí do personagem do David sentir, né, tipo a morte aí do irmão dele, mas é tudo de uma forma mais fria. Então todo esse conjunto desses elementos, tanto da fotografia, da trilha, das atuações, tudo isso ele molda este mundo pontual que eles vivem. Ele mostra, né, como um mundo com total controle é sem graça, né? Onde você tem tudo controlado, onde tudo é exato. O quanto não é uma vida que empolga mesmo, né? Não é uma... Ele traduz muito bem essa sensação pra gente, assim, é uma coisa estática, aquela coisa
comer, dormir, fazer as obrigações matrimoniais e é isso, sabe? Não, o mais próximo de emoção chegou justamente nessa questão que o Michel falou da relação com o irmão, que é, assim, uma cena super forte também. A mulher mata o cachorro, né, que é o irmão dele, a coices, assim. E ele estava tentando, né, pra gente lembrar que ele estava tentando se encaixar nesse mundo. Ele encontrou uma mulher e falou, é essa, vou tentar conquistar essa mulher e provar para ela para eu me encaixar nesse mundo e ter uma alma gêmea, né, uma alma gêmea ideal, porque tem isso também. Era preciso provar que você tinha algo igual a outra pessoa, que aquele era teu par e a tua alma gêmea. Então... Contextualizando então, Gabi, essa cena, ela... No desespero, né, o nosso personagem principal aí do David está acabando os dias dele e tem uma moça lá, que ela é dita a moça sem coração, né, que ela é mais fria que o normal, ela é cruel, ela não é apenas fria, ela é cruel com os outros. E ele no desespero, ele olha pra ela e fala, ele até, na narração ela questiona, né, ela fala, talvez seja mais fácil fingir não sentir do que sentir algo que não se sente, né. Então ele fala, eu sou cruel também, ele vai lá, ele mostra que ele é cruel pra conquistar ela, né, pra ter algo em comum, e eles acabam aí se tornando um casal. E ela, desconfiada aí de algumas atitudes dele, ela decide, numa cena muito tensa, quando ele acorda, ela fala, eu matei o teu irmão, chutei ele. E ela fala, ele fez uns barulhos lá, e ela imita, né, o som aí de um cachorro sofrendo. E ele não se aguenta, né? Ele bate a tristeza nele, ele demonstra lágrimas e ela vai denunciar, fala que vai denunciar ele. Então, contextualizando essa cena aí da morte do irmão do David, é por causa disso, porque ele tentou, né, numa forma de desespero, formar um casal com uma pessoa que, né, completamente não tinha nada a ver com ele. E aí ele mata ela, né, junto com a ajuda da camareira lá, mata ela e leva lá pro quartinho que transforma em bicho, né? Foi isso que aconteceu? Isso, e é interessante agora também pontuar outra sacada muito legal do roteiro, que é essa narradora que tem. A gente não sabe no início quem que é essa narradora, mas futuramente a gente descobre que é o par romântico dele lá, que está nos Solteiros, né? Que é a personagem da Rachel Weisz, que é por quem ele se apaixona, ou a gente já vai debater isso, mas por quem essa personagem se apaixona por ele. E talvez por isso que os personagens eles não têm um nome, porque como ela que está contando uma história que ele contou pra ela, né, em vários pontos essa narradora ela fala desde o início do filme, naquele momento ele se questionou, e vai explicando, né, os pontos. Então talvez por isso, por ela estar contando uma história que ele contou pra ela, ela vai falando, o cara que gaguejava, o cara que era manco, a moça que tinha sangramento no nariz, por não lembrar os nomes, talvez. E nesse ponto em que ele despacha, transforma a mulher sem coração em um animal, ela tem um tom falando, eu sempre que eu questiono ele, a narradora, né, nesse momento, sempre que eu questiono ele sobre que animal que ela foi transformada, ele diz, isso daí não importa, né, e desbaratina. Então esse é um ponto bem interessante do roteiro que eu acho sensacional, que a gente vai descobrir depois, que é aquela personagem que está contando a história do David. E aí a gente já pula para essa parte, né, onde ele se envolve afetivamente com essa mulher, que é a narradora do filme, só que num ambiente em que é proibido. Então se você der um beijo na boca, eles mutilam seus lábios, se você fizer não sei o que lá, vão cortar sua língua, e dependendo do que você fizer, eles não querem nem comentar o que pode acontecer, né? Então as regras são extremamente rígidas para que você se mantenha solteiro. É permitido então você fazer, se masturbar e tal, mas não pode encostar na outra pessoa, né? Só que aí eles vão para a cidade, nos pais lá da líder, eu acredito, né, desse conglomerado de pessoas aí, e lá eles dão uma aproveitada, né?
os velhinhos tocando violão lá e eles se amassam. Mas aí acontece a sacada, né? Eu quero questionar vocês agora sobre este ponto da história. A gente falou sobre os extremos, né? Ambos os extremos, eles são errados, né, nessa história. Errados eu digo porque um quer diferir do outro, mas eles acabam sendo a mesma coisa. Prejudiciais. Né? Ambos são tóxicos, prejudiciais às pessoas, porque a líder aí dos solitários, ela tem uma inveja, parece, do pessoal, e ela quer provar que eles não se amam de verdade, né? Que eles estão juntos pelo acaso, por causa de uma coincidência. E esse romance entre o David e a personagem da Rachel Weisz, né? A moça que é míope, ele há de se questionar. Aparentemente os dois se apaixonaram, né? Um pelo outro. Mas o personagem do David, ele quer a todo custo provar e achar uma semelhança com ela para falar, não, ela é meu par mesmo. Parece que ele tem ainda as dúvidas e se prende ainda à sociedade na qual ele cresceu e na qual ele foi criado, e é o normal achar semelhanças para essa pessoa que você gosta, que é o seu casal. E da personagem da Rachel, parece que isso não importa, parece que é um amor verdadeiro, né? Até no ponto em que depois essa líder ela vai descobrir, ela vai acabar cegando a personagem da Rachel Weisz. O personagem do David, ele se questiona muito e ele quer ficar tentando achar outras coisas parecidas para ter essa semelhança. Então eu questiono vocês, os dois se apaixonaram verdadeiramente ou apenas foi de um lado, apenas do lado da moça, porque ele ainda estava meio preso a essa sociedade de achar as semelhanças e ele não conseguia seguir em frente direito se não havia isso? O que vocês acham? E eu te devolvo com outra pergunta. O que é se apaixonar verdadeiramente? Não começa, né, Gabi? Responde aí. Brincadeira. Cada um tem o seu conceito, né? Com certeza, mas, Michel, eu acredito que, de fato, eles tinham, sim, um interesse um pelo outro, né? Tanto é que lá no final, a gente não tem certeza do que aconteceu, né? Vem uma tela preta e o filme acaba, mas ele se propôs a ficar cego para ter mais conexão com a mulher lá, né? Com quem ele aparentemente estava gostando. E só para esclarecer, para quem está ouvindo, essa mulher ela fica cega como uma forma de vingança da líder lá dos solitários, né? Por ela ter se envolvido demasiadamente com o David. Mas, enfim, como ela narra o filme, ela está viva. Se de fato ela gostava dele, eu acredito que sim. E se ele gostava dela, também acredito que sim, né? Só não tenho certeza do que aconteceu com os olhos do menino, né? Se pegou a faca e furou os próprios olhos ou não. Então a gente chega nessa parte final do filme, em que ela está cega, eles fugiram de ambos os locais extremos, né? De tanto do hotel quanto dos solitários. E aí entra a resposta, talvez, ao que seja o que é o amor verdadeiro, né? Que Gabriele Welter fez. Talvez ambas as escolhas dele possam ser consideradas, né? Se ele se cegasse também naquele final do filme, ele estaria tendo uma empatia e se sacrificando de uma certa forma para conviver, né, com a sua mulher, né, com o seu parceiro de uma forma igual. Então ele estaria mudando o seu jeito de ser em alguma forma, mesmo que uma mudança física, né? Ou talvez se ele não se cegasse, que o filme ele não te dá uma resposta, ele te dá uma pergunta, na verdade, talvez ele estivesse provando que você não precisa ser igual a outra pessoa para ser um casal e mostrar o que é o amor, né? Não precisa ser semelhante, e sim aceitando as diferenças. Então esse final ele é muito, muito poético para toda a obra, mostrando que você não precisa realmente de uma resposta específica para falar o que é amor.
né? Talvez apenas essa pergunta ela seja o suficiente. E outra coisa fica no imaginário, né? Outras coisas poderiam ter acontecido nesse final. Por exemplo, ele voltado lá ainda enxergando, fingindo ser cego, por exemplo. Ou então ele, daquele banheiro, ele ter sumido, nunca mais voltado para ela. O filme deixa bem vago isso e é curioso. A gente se pergunta, né? O que aconteceu e jamais saberá. Eu vejo essa questão que o Michel fala de se é apaixonado verdadeiramente ou não, e como uma prova, né, ele furar o próprio olho. A minha percepção não era nem pela questão romântica. Claro que tem lá quando ele está conquistando ela, levando lá as lebres, coelhos, enfim, uma crise de ciúmes ele tem, né, ele demonstra que ele sente, que ele tem emoções, porque ele vê um outro cara dando coelhos para ela, e aí ele fica com ciúme e vai questionar, e tenta ver se ele fica naquela pira, né, se o cara também é míope, porque vai que ele é um concorrente, enfim, ele tem essa visão de que ela seria a alma gêmea dele, né, e que para isso eles tinham que ter características iguais que outros não teriam. Teria que encaixar perfeitamente. Então, mas o fato dele perfurar o olho para combinar com ela, me parece que é muito mais uma questão de necessidade para eles poderem conviver naquela sociedade que obriga eles a terem características iguais de alma gêmea. Pode sim ser interpretada como uma prova de amor, enfim, mas eu encaro mais como uma necessidade, uma obrigação para eles poderem retornar, entre aspas, ao convívio social. É uma situação que faz a gente encontrar vários caminhos, né, para um desfecho que não existe. É bem interessante. Poucos filmes abordam um final assim. Poucos filmes que eu me refiro filmes que deixam o final em aberto. Então, dos que deixam o final em aberto, poucos trabalham com o final desta forma. Bem interessante. E a última cena é dela, né? É da mulher míope. Ela sentada lá esperando ele voltar do banheiro e, acabou o filme. A gente fica até esperando depois dos créditos, vai que tem alguma coisa. Mas não, é isso. Vida que segue. Vida que segue. Falando agora sobre trilhas sonoras, a gente já deu uma pinceladinha aí sobre a trilha. Qual foi a percepção de vocês sobre as trilhas sonoras do filme? Tem bastante música, né, cantada, e tem uma trilha sonora constante aí em diversos momentos, bem interessante de ser comentado. O que vocês acharam? Eu achei que tem uma trilha de preenchimento, né, muito bem colocada. Essas trilhas de preenchimento que eu me refiro é para não deixar o silêncio, né, tomar conta da cena. Mas tem música, e uma cena muito legal é aquela em que os pais lá da líder dos Solitários começam a tocar violão, e a gente subentende que eles estão juntos por essa afinidade. Então os dois eram músicos, eles acharam um elo de ligação e ali estão, né, até hoje, conectados pela música. Muita música clássica, né? Tem a música que é cantada no bailinho também, mas ela é cantada sem qualquer tipo de emoção ou expressão de sentimento. E tem uma trilha, né? Um efeito, uma trilha que se repete em todos os momentos de maior tensão, assim, dos personagens. Então tem um tan 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 que vai se repetindo, assim, e que chama atenção. E claro, em alguns momentos uma trilha mais de violino, outro, quando eles vão caçar, né, quando eles vão pra mata lá, tem um trecho de piano em câmera lenta, assim, muito bem harmonizado, se é esse o termo que eu posso utilizar, mas... Também gostei dessa parte aí. Uma trilha sonora bem, bem clássica. Michel, pesquisou alguma coisa específica sobre a trilha, né? Quem é que
foram os compositores? Olha, de pesquisar sobre as trilhas, eu acabei nem pesquisando, né? Tenho minhas percepções sobre ela, sim, né? Sobre essa questão da música clássica, como eu já disse, a música clássica, aquela música erudita, ela tem como padrão ela ser algo muito estudado, muito metódico, né? Até para a criação de novas coisas, diferente do que a gente viu no August Rush, né? Não vem do nada, é muito estudo, você vai seguindo as escalas certinho, você faz o contraponto, você faz... Então a música clássica erudita, ela tem muito esse pragmatismo em sua criação, e não do sentimento, da emoção, como a gente vê em alguns outros ritmos musicais que surgiram, né, a partir disso, né? Como o próprio blues e jazz, que eles surgem a partir de uma emoção, sendo boa ou ruim, né? Ele surge desse sentimento, dessa força de vontade. A música erudita é a clássica, que ela é, em sua maioria, apresentada nesse filme. Ela tem como característica esse pragmatismo, esse estudo, essa tenuidade aí que vai seguindo, né, sem desvios. É muito interessante a composição que foi feita em cima disso. E, claro, né, a cena aí da Olivia Colman cantando com o seu parceiro, ela é sensacional, né? É de encher os olhos aí, de bacana que é ver tanto a interpretação deles, tanto a atuação da Olivia Colman, do parceiro dela. Eu estava procurando sobre as trilhas, porque são trilhas bem marcantes, né? Então tem desde Beethoven, Richard Strauss, e a que mais me marcou, que aqueles momentos de tensão, é o String Quartet número 8 em C minor, não sei o quê. Põe aí nas trilhas, Michel, sei que faz a montagem de áudio, tan, 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 que é marcante, assim, quem assistiu o filme vai lembrar. E a música que a Olivia Colman e o seu parceiro interpretam lá no filme é do Nick Cave e The Bad Seeds, Something's Gotten Hold of My Heart. Falou a locutora, né? Tá com o inglês no shape aí. Aproveitando então que a gente falou um pouquinho sobre a Olivia Colman, vamos falar um pouquinho das atuações também, do elenco. Olha, o elenco saiu muito bem, né? Eu gosto muito aí do Colin Farrell, que fez o personagem principal, o David. Eu gosto muito da Rachel Weisz também, que fez a parceira dele. E a Olivia Colman nem se fala, né? Mesmo com uma atuação bem pontual em poucos momentos, a Olivia Colman ela tem uma postura que é bacana de assistir toda vez, né? Toda vez que ela aparece, ela tem uma imposição que é bem legal. É uma baita de uma atriz, né? Já ganhou o Oscar e tudo. Presença, né? O que vocês acham aí das atuações? Quem é a Olivia Colman? É a gerente do hotel, né? Ah, tá. Não, eu não me lembro dela, mas eu lembrei da outra moça lá, líder dos Solitários, que ela participou do filme do 007, esse último, né? Gostei bastante da atuação, sou fã de carteirinha da Olivia Colman. Ela, pra mim, a Olivia Colman é quase uma Meryl Streep, assim, gosto muito dos filmes que ela participa. Inclusive tem mais filme dela aí que eu quero indicar ainda pro Clube do Filme, mas vou segurar a onda por enquanto, né? Não é o meu dia de indicar, como a Alan já anunciou no começo do episódio. Mas é assim, cumpriram muito bem o papel de demonstrar zero emoção, uma presença muito grande da Olivia Colman, mesmo ela não sendo a protagonista. Ela até ganhou premiação, se não me engano foi em Cannes, como atriz coadjuvante. E o ator principal, né, que interpretou o David, ele também consegue traduzir muito bem essa, né, a postura dele, a posição daquele cara que tomou um pé e aí tem que ir pro hotel, e que ele tá sofrendo com tudo aquilo, mas ele tá sofrendo ao mesmo tempo sem demonstrar, não pode demonstrar emoção, mas dá pra ver que ele tá sofrendo, que ele não tá confortável, assim. Então, um elenco afinadíssimo. O nome da atriz aí que ela trouxe aí é a Léa Seydoux, atriz francesa aí que fez a líder dos Solitários. Ela tem uma cena muito forte também, muito bom, muito bem interpretado, por assim dizer, né?
que é quando ela tá percebendo o romance entre os dois, ela faz uns olhares ali que você já está assistindo e fala, lascou, hein? Lascou que ela viu e ela não tá contente. Deu ruim. Então essas são as nossas colocações sobre as atuações, né? Parabéns, todo mundo atuou bacana e é legal. Até porque não deve ser fácil você atuar de uma forma neutra, assim como eles têm que atuar, né? Geralmente aprende-se, eu acredito, nas escolas, né, de artes e tal, você caminhar por todas as formas de sentimento, né, da euforia, da tristeza, da melancolia, da vibração, enfim, e eles têm que manter o mesmo nível, né, o tempo inteiro. Bem legal. O personagem do John Rady, que é o rapaz que tinha a língua presa, ele sai um pouquinho desse robotizado, porque ele é um personagem um pouco mais caricato, né? Então dá pra ver que ele tem algumas nuances a mais, não falando que é mais fácil ou não, né? Mas o fazer aquele robotizado que eles fizeram ficou bem bacana, e dá pra ver que não é um robotizado por falta de interpretação, mas sim por uma interpretação muito bem feita, né, e pontual dos atores, de colocar essas emoções lineares, né, que ficou bem bacana. Bem colocado. E as fotografias, meu jovem Michel? Bom, como eu já fiz aquela colocação quando a gente falou sobre um pouquinho sobre o mundo, né, que a fotografia ela ajuda a construir, ela é muito interessante pela falta, né, de saturação e aqueles ambientes, principalmente na cidade e nesses locais, tudo mais naquele dos tons cinzas, né, tudo mais neutro também, assim como as personalidades, assim como a trilha. Então a fotografia, ajudando naqueles quadros também mais parados, mais estáticos, ele dá todo esse tom assim de ser mais monótono. Então ajuda a compor bem o jeito que o universo é construído, né? Ele é algo mais parado, sim. Ele é algo mais sem cor, da mesma forma que é os sentimentos e as expressões dos personagens, né? São aquelas coisas pontuais, é isso e acabou. Então acho que a fotografia ela faz bem, tanto com o jogo aí de enquadramento, quanto das colorações dos quadros em geral. Eu percebi muito enquadramentos amplos, abertos, né, planos abertos e fechados, né, no rosto, mostrando a expressão ou então a falta de expressão das personagens, né. Pouquíssimo movimento, até mesmo pouquíssima desnivelação, né, por exemplo, câmera superior, câmera inferior, né, geralmente a fotografia utilizou ali a imagem na linha dos olhos. Acho que foi bem colocada, bem aplicada essas técnicas para dar essa monotonia, né? Seguir em sintonia com o diálogo mais neutro, com a falta de expressão, né? Com uma trilha mais calma também. E, claro, me destacou a parte da escuridão lá da floresta, né? Então era um verde quase preto, o marrom das árvores era quase preto, as sombras eram muito marcantes, a terra ela não era marrom, ela era preta, né? Então muito tom escuro. Claro que isso é um trabalho de pós-produção, um trabalho de edição depois, né? Tem que dar os créditos aí para quem fez a finalização do filme. Sim, mas isso todas as escolhas aí do diretor de fotografia, né? Deixa eu trazer até o nome dele aqui, é o Timios Bakatakis. Os nomes gregos são todos exuberantes aí pra nós aqui, né? Do Brasil. Então, Timios Bakatakis foi o diretor de fotografia. Gabriele Welter, considerações sobre fotografia? Olha, não vou me tornar repetitiva aqui falando das coisas que vocês já pontuaram, eu concordo super com isso e acho que uma fotografia muito inteligente, assim, casou muito bem com o roteiro, com a proposta do filme, realmente agregou, deu respaldo mesmo para tudo que eu acredito que o diretor quis
diretor e roteirista, né, que é o mesmo cara, quis transmitir, traduziu muito bem. E é tudo interessante, né? O Yorgos Lanthimos é um diretor que gosta de fazer essas coisas mais malucas e desconfortáveis, então tudo acaba ornando, né? É um trabalho conjunto, cinema é isso, não adianta só um lado ser bom, todos têm que andar em sintonia, e acho que aconteceu neste filme. Agora, para as considerações finais, como eu fiz a indicação, eu fico sempre mega curioso para saber aí como que foi a experiência de vocês com o filme. Vamos começar com a Gabriele Welter. Gabriele Welter, qual que foi a tua experiência final com o filme? Eu sei que você já assistiu esse filme, mas com uma segunda visão, uma segunda percepção sobre ele, mudou algo? Como que foi? Qual que foi aí o seu ponto sobre ele? Gostei super de ter assistido novamente. Eu confesso que eu não lembrava muita coisa, porque a minha memória, assim, depois de uma certa idade já não é mais a mesma, mas eu lembrava que tinha sido um filme que me impactou bastante, assim, um pouco da temática eu lembrava. Mas é realmente um filme muito provocador sobre as relações humanas, sobre as com uma aspa bem grande, assim, né, as ditaduras de relacionamento ideal ou não relacionamento ideal, né, não, tem que ser solteiro, não, tem que ser casado, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, né. Mas também no fim se eu puder dar uma moral da história, assim, de esperança, é de que a vontade do indivíduo, ela vai prevalecer. Ele pode até se adaptar, né, como é o caso do que acontece com o casal, né, para eles combinarem e poderem voltar a esse convívio social, mas eles vão dar um jeito de burlar o sistema, né? Eu espero que a gente nunca perca a nossa capacidade de, em alguma medida, burlar o sistema que é tão controlador, muitas vezes. Então, uma experiência super positiva. Alan, qual que foi a sua experiência aí com o filme O Lagosta, de Yorgos Lanthimos? Foi uma experiência bem diferente, né, do que a gente costuma ter com filmes, mesmo filmes assim mais reflexivos. Acabei assistindo esse filme sozinho, né, pelo computador, então me dediquei aí praticamente 100%, né, geralmente quando a gente assiste com alguém tem aqueles comentários, né, pergunta alguma coisa, troca ideia, mas assistindo sozinho, focado, né, foi uma experiência bem diferente, né, é um filme que te causa uma sensação diferente. Eu achei interessante a colocação da Gabi, né, agora nessa finalização, de que é um filme que faz a gente pensar sobre a supervisão, né, sobre as pessoas, as outras pessoas querendo dizer o que você deve fazer, o que você não deve, como você deve pensar, como você deve agir. Se você não faz igual, né, você vai sofrer tais consequências. E espero também, né, Gabi, que a gente não perca a nossa capacidade de burlar o sistema e fazer nossas próprias escolhas. Eu gostei também, né? Eu já fiz essa indicação, estava fresco ainda na minha memória o filme O Lagosta, mas estava com aquela vontade de poder revisitar ele, mesmo que mais recente, né? Foi a minha experiência com ele. E fica aí reflexão para você também sobre o final do filme, né? Será que foi tudo um grande humor aí do Yorgos Lanthimos de falar que o amor é cego, talvez? Não sei, há de se questionar, né? Se faz sentido ou não esse dito popular no final do filme O Lagosta. Na nossa finaleira, então, do episódio de hoje, quem faz a indicação aí pro próximo episódio é o Alan. Alan, qual que vai ser o filme que a gente vai debater daqui 15 dias aqui no nosso Clube do Filme? Pois bem, Michel Martins, eu já tinha me gravado, né, no início do podcast que eu faria a indicação. É um filme que eu já cogitei sugerir aqui por uma ou duas vezes, ficou de lado aí na gaveta e agora eu abri a gaveta e vou indicar. Armagedon. Alguém aí já assistiu? Já assisti, sim. Filme que vem aí por causa de uma trilha sonora, então, né? Filme com Bruce Willis, filme de 98.
uma ficção científica clássica, né, da nossa TV brasileira, né? Várias vezes apareceu aí na minha infância, pelo menos, eu lembro de ter assistido bastante esse filme. E é do diretor Michael Bay, né, o cara das explosões. Tem Ben Affleck no filme, tem o Steve Buscemi, que é um ótimo ator, gosto muito dele também. E a gente vai debater então o filme Armageddon, de 98. E tem a Liv Tyler, que é a filha do Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, né? Que é a banda que tem a trilha sonora principal. Acho que foi é Aerosmith. Isso, que então foi a música do Aerosmith que fez aí você indicar esse filme aí que você ouviu recentemente, então. Pois é, eu tô partindo de música ou de atores que eu gosto pra fazer minhas sugestões. Então tá bom, mas tá certo. Armageddon, a gente se vê daqui 15... Não, a gente não vai ter o Armageddon daqui 15 dias, né? É do filme que a gente vai falar então sobre o Armageddon de 98 no próximo episódio do Clube do Filme. Até mais! Feito! Beijo, tchau!